eu preciso dizer que toda essa mensagem que vocês vão ver a gente ministrar aqui hoje, claro, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, na verdade, eu quero que você olhe como uma mensagem de um pastor abrindo o coração para vocês. Uma mensagem de um pastor que é um ser humano totalmente dependente de que a mão do Senhor sustente. E eu confesso para vocês que eu não tive força. Eu não tive força de ontem e hoje, que são os dias que eu tiro para preparar a mensagem do domingo. Eu não tive força, eu não tive capacidade de parar e meditar no livro e trazer a palavra para vocês. Porque hoje, ontem e hoje, na verdade, um desespero tomou conta de mim, sabe? Eu sinto saudade da Josirete chegar de manhã e falar: bom dia, cunhado. Irmãos, um desespero tão grande tomou conta de mim. Eu só sabia orar por ela ontem e hoje. Eu conversei com alguns irmãos, estive junto com alguns irmãos, mas um desespero muito grande tomou conta e eu intercedia porque todo mundo que a gente conversa não tem um histórico bom. E eu falei: Jesus, o Senhor sabe fazer tudo o contrário. Só que sabe por que é difícil, irmãos, para a gente? Porque a gente não está acostumado a sofrer. A gente não está acostumado com a aprovação. E parece que a mensagem que eu preguei aqui na quinta-feira, o Senhor estava me preparando para esse fim de semana. Sabe, eu preguei aquela mensagem sobre provação na quinta-feira e depois eu tive que viver ela. E quando eu vi a provação de Marta e de Maria, quando o irmão estava enfermo e eles mandam chamar Jesus, eles mandam chamar Jesus, as duas mandam, e o texto de João 11 começa dizendo que um homem chamado Lázaro estava doente na aldeia de Betânia, e a irmã era Marta e Maria, e eles tinham ido chamar Jesus. E a apresentação que eles chegam até Jesus é: Lázaro, aquele que você, Jesus, aquele que você ama está doente. Aquele que você ama. E sabe, durante todos esses dias, meditando lá no nosso devocional, meditando sobre João 11, durante todos esses dias, eu comecei a ver hoje e ontem como Jesus quer tratar a minha e a sua dor. E sabe qual é o convite que Jesus trouxe para o meu coração? Foi da gente ser uma igreja de Betânia. Como assim, pastor, uma igreja de Betânia? A igreja de Betânia, Paulinho, tinha Lázaro. E como é o título de Lázaro aqui? Aquele a quem? Aquele que Jesus amava. Betânia tem Marta. Marta é quem? Aquela toda cheia da tarefa, aquela que quer as respostas. Betânia tinha a mulher trabalhadora, e Betânia tinha uma mulher chamada Maria, que elas amavam um lugar. Maria amava um lugar, os pés de Jesus. E aí Jesus me colocou no meio dessa história e eu queria partilhá-la com vocês. E essa mensagem de hoje é diferente. Você não vai ver o porquê, você não vai ver toda aquela pedagogia que eu uso aqui. Mas hoje é a pedagogia do coração, irmãos. Hoje é a pedagogia do coração. Porque a primeira coisa que eu vi na igreja de Betânia é alguns mensageiros. Diga comigo, mensageiros. Os mensageiros ouvem o recado de Marta e de Maria e eles correm até Jesus. A igreja de Betânia tem mensageiro que sabe mostrar para as pessoas, sabe? Além de mostrar Jesus para as pessoas, ela sabe interceder a Jesus pelas pessoas.
Sabe, o primeiro convite que o Senhor está mostrando para nós aqui hoje são esses mensageiros que ouvem Marta e Maria falando assim: o nosso irmão está doente, o nosso irmão está enfermo. Agora a igreja de Betânia fala: vamos avisar Jesus. Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e levante a sua mão para o céu. E eu quero que em nome de Jesus que você apresente alguém que ou está enfermo, ou está com uma depressão, ou está com uma situação que de repente tem pensado até em suicídio. Eu quero que em nome de Jesus você seja hoje esse mensageiro que levante a sua mão e que interceda por alguém. Por favor, faça isso agora. Deve ter algum familiar seu, deve ter alguém no seu ambiente de trabalho, deve ter alguém na sua escola, faculdade, enfim, alguém que você conhece, que você sabe que precisa do toque do Senhor. Seja aquele agora que vai levantar a mão e vai dizer: mestre, ele está enfermo. Naramandala baixou, manaceder canta lamatsou. Interessante que a resposta de Jesus é: essa enfermidade não é para a morte. Mas Lázaro morreu. E Jesus tem um senso de humor que a gente não consegue entender. Essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, eu estou vendo aqui alguém enfermo, e eu estou vendo duas mulheres, e eu estou vendo a igreja que o Senhor quer que nós sejamos como igreja completa. E eu e você hoje podemos ser o que está enfermo. Eu e você hoje podemos ser. Nós levantamos a mão aqui e oramos por alguém neste momento, mas de repente você possa estar enfermo e eu possa estar enfermo. Agora, eles não ficaram sozinhos com a enfermidade. Eles mandaram avisar Jesus. Sabe, o nosso problema de querer resolver sozinho as coisas é que a gente fica com a enfermidade só para nós. É que a gente não permite que outros saibam. Por quê? Porque às vezes vai pôr em risco até a nossa reputação, porque a nossa enfermidade, o nosso pecado, o nosso orgulho, às vezes eu não quero que outros saibam. Mas quando nós estamos enfermos, eu quero que você saiba que você tem uma igreja. Eu quero que você saiba que você tem irmãos. E aqui o nosso papel não é pegar a tua enfermidade, seja ela física, espiritual ou um lamaçal de pecado, como você queira enxergar. Nós não queremos pegar a tua enfermidade e falar assim: você vai morrer com isso. Nós queremos apresentar para Jesus, porque Ele sabe o que fazer. Nós queremos ser aquela igreja que pega a enfermidade e apresenta para Jesus. Agora, pasme com o que eu vou dizer: quando a gente apresenta para Jesus, a gente não sabe como Ele vai agir. Porque como eu posso dizer que Jesus ama alguém e fica 2 dias para ir visitar? E Jesus falou ao nosso coração, né? Que quem é amigo de Jesus de verdade, às vezes precisa passar pela morte para que outros possam crer. Quem quer ser amigo de Jesus, ele começa a morrer dia após dia. Lázaro morreu para que os discípulos crescem. Os discípulos morreram para que nós crescemos. Você quer ser amigo de Jesus ou quer ser alguém que vem para o culto? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Você quer vir para o culto ou você quer ser amigo de Jesus? Se você quer ser amigo de Jesus, se prepara, porque você pode passar por grandes aflições para que outros possam crer. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E quando Jesus chega na aldeia, eu começo a olhar uma mulher, Marta, que corre ao encontro de Jesus. Eu quero perguntar para você: Marta mandou chamar Jesus, amém? Marta recebe a visita de Jesus. E Marta começa a ter um diálogo teológico com Jesus.
Eu disse no devocional que Marta queria falar de teologia com Deus. E dá ruim. Dá ruim a gente querer falar de teologia com Deus. Marta chega e diz: mestre, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda assim, perceba que ela é uma mulher de fé. Perceba que ela é uma mulher que crê, porque ela diz assim: ainda assim, tudo que você pedir vai acontecer, Jesus. Aí ela diz assim: o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Uns para a morte eterna, outros para a condenação eterna, mas no último dia eu sei, Jesus. Marta está dizendo: eu conheço as escrituras, eu sei das promessas, eu sei de tudo, Jesus. Mas isso aqui é um pensamento meu, não está escrito na Bíblia. Eu acredito que no fundo ela queria dizer: mas Lázaro morreu. Eu acredito que no fundo ela queria uma resposta para que tipo de amor era esse que Jesus tinha com Lázaro. Eu acredito que no fundo ela desejava essa resposta. Então eu estou vendo aqui uma mulher que manda o recado, uma mulher que é consolada pela igreja. Ela é consolada pelos judeus que estão ali. Marta e Maria eram consoladas quando Jesus chega. Só que eu estou vendo também uma mulher que corre encontrar com Jesus. Você percebe que a atitude de Marta aparente não tem nada de errado. E de fato não tem nada de errado. Ela chega, conversa com Jesus, e aí Jesus fala assim: olha, eu quero te dizer, eu já falei para Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você crê, Marta? E ela não diz que crê que Lázaro vai ressuscitar. Aliás, ela nem sabia o que Jesus ia fazer. Quem de nós teria a audácia de dizer: eu sei que Jesus ia ressuscitar Lázaro? Não. Ele disse que Lázaro estava dormindo. Ele disse que Lázaro, que a enfermidade dele era para a glória de Deus. Mas ele não falou que ele ia ressuscitar Lázaro. Então o coração de Marta estava confuso, como o meu e o seu pode estar confuso. Eu quero dizer que, como Marta, nós temos que ser aqueles sim que mandam chamar Jesus, aqueles que apresentam a Jesus, aqueles que podem fazer perguntas difíceis para Jesus, aqueles que podem até receber as perguntas, as respostas de Jesus. Amém, irmãos? Nós, como Marta, nós podemos ser aqueles que vamos receber sim as respostas também de Jesus. E aqueles que vão sempre indagar: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Se você isso, não teria acontecido isso. Só que, sabe o que eu acho interessante? Marta, ao mesmo tempo que ela tem todo esse diálogo com Jesus, Marta também é convidada a fazer uma obra. E a obra que Jesus convida ela para fazer é: chama Maria. Tanto é que ela chega e fala assim: olha, o mestre está aí, o mestre quer falar com você. O mestre está aí, Maria, e quer falar com você. E Maria chega diante de Jesus e ela fala as mesmas coisas que Marta falou, só que ela abrevia a conversa. E aqui que eu queria aprender com você, que é o texto que eu li na leitura inicial. Quando a Maria chega correndo, eu vejo aqui uma mulher que também mandou o recado, uma mulher que também estava sendo consolada. Irmão, deixa eu falar para você: mandar o recado, orar, interceder, ter alguém aqui na igreja que console você, ter alguém aqui na igreja. Deixa eu só abrir um parênteses na mensagem. Nós, como igreja, irmão, nós podemos sim e devemos consolar uns aos outros, mas nós devemos praticar solitude, meditação, e nunca pedir, e nunca falar para o Paulinho aquilo que o Paulinho quer ouvir, mas falar para o Paulinho aquilo que Deus mandou. Agora, se Deus não falou, também não fala, irmão, amém? Só fica a dica. Mas o nosso convite é falar para o Paulinho aquilo que Deus mandou ele falar. Porque se eu e você pararmos em intercessão, que é apresentar para Jesus: Lázaro está enfermo. Se eu e você pararmos em: eu tenho uma igreja aqui que está me consolando, nós vamos perder a melhor parte que Maria fez. Ela chegou, indagou Jesus, falou: Jesus, eu não entendo, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E acabou a conversa dela, ela se prostrou. Ela adorou de novo. Ela foi para o lugar onde ela ama estar, que é nos pés do Senhor. Às vezes nós queremos resposta, e Jesus está dizendo: você não precisa de resposta, você precisa se prostrar. Às vezes nós queremos resposta, e Jesus está dizendo hoje aqui para nós: você não precisa de resposta, você precisa se prostrar, você precisa adorar. E eu fui tentado hoje a pedir uma resposta para o Senhor, e quando eu pedi a resposta que veio ao meu coração é:
Você ainda me ama? Você ainda me tem? Você ainda quer os meus pés? Ou você quer as minhas mãos que curam? Ou você quer as minhas mãos que fazem milagre? Eu falei, eu ainda quero os seus pés, Jesus. E sabe o que é difícil, irmão? É adorar sem saber o que vai acontecer, é adorar sem saber o desfecho, é adorar confiando, é adorar acreditando, é adorar sabendo que Ele é Deus e Ele ainda faz tudo o que Ele achar melhor. Eu vejo uma mulher que se prostra aqui, eu vejo uma mulher que ungiu os pés de Jesus, eu vejo uma mulher que se derramou aos pés de Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Choro. Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Teologia. Qual foi a resposta de Jesus para Maria? Choro. Sabe o que eu vou dizer? Qual que foi a resposta de Jesus para Maria? Manso e humilde. Qual foi a resposta de Jesus para Maria? Eu sinto a sua dor, eu sei o que você está passando, eu conheço as suas dores. E eu disse no devocional, né? O bom da gente ter um Deus que é 100% homem é que Ele entende de dor. Eu até usei um exemplo, né? Você já pensou em falar com um milionário sobre dívida? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Você já pensou em falar com um milionário sobre dívida? Deus é um Deus tão grande, um Deus tremendo, terrível, que quando Ele fala, desce fogo do céu, que se Ele quiser Ele manda trovão, que Ele fala um monte fumega. Mas Ele é um Deus que faz coisas tão pequenas para caber no meu e no seu coração. Ele é um Deus que faz questão de chorar para sentir o meu e o seu coração. Ele é um Deus que, mesmo sendo um Deus tão grande, Ele perde um tempo de caminhada com 2 discípulos e Ele quer sentar na casa humilde em Emaús e abrir os olhos deles. Ele é um Deus tão grande, mas Ele é um Deus que, com uma mulher no meio de uma multidão, quando ela se prostra, Ele fala: eu sei a sua dor, Marta, eu sei a sua dor, Maria, eu conheço a sua dor. Aleluia. A igreja que trabalha, a igreja que adora. E que igreja é Lázaro? Lázaro é a igreja enferma. Lázaro é a igreja que por um momento estava enferma. Mas Lázaro é uma igreja que era a igreja de amigos. É a igreja dos amigos que morrem para que outros possam crer. É a igreja dos amigos que morrem. Agora, sabe o que acontece com Lázaro? Lázaro dorme. Jesus disse, ele dormiu. Até os discípulos dizem assim: mas então se ele dormiu vai ficar tudo bem, Jesus. Lázaro dorme. Quando Jesus chega, Lázaro está dormindo. Sabe o que o Senhor me chacoalhou hoje à tarde? Quantas vezes nós estamos dormindo? Quantas vezes nós estamos sonolentos quando a gente fala de queimar de amor pelo Senhor? Quantas vezes nós estamos sonolentos quando falamos de gastar a nossa vida por Ele? Quantas vezes nós estamos sonolentos, dormentes e de repente até na cova? E eu não posso deixar de fazer uma denúncia. Sabe por que às vezes a gente está morto, sonolento e numa cova? Porque às vezes a própria igreja colocou a gente lá e pôs uma pedra. Sabe, eu meditei muito sobre o capítulo 10 e o capítulo 11 de João, e eu entendi muito bem a diferença da religiosidade e a diferença do evangelho. E eu falei: Jesus, nunca mais eu quero ser um religioso, porque o evangelho vai falar comigo sobre amor e graça, e a religiosidade vai falar comigo sobre o medo de ir para o inferno. Então eu não vou mais para a igreja para responder ao amor e à graça do Senhor, eu vou para a igreja de medo de ir para o inferno. O evangelho vai falar para mim. O evangelho vai falar para mim. Jesus disse assim: eu dei o exemplo para que vocês vão e façam o mesmo. Mas a religiosidade vai falar para mim de um jugo que ninguém consegue carregar.
O Evangelho vai falar para mim de alguém que vai ser uma pessoa aqui no altar e vai ser a mesma pessoa lá na casa. O Evangelho vai falar para mim de alguém que vai falar assim: vamos juntos sofrer as mesmas dores e passar pelos mesmos sofrimentos, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos ama. E a religiosidade sempre vai falar para mim de outras coisas. A religiosidade sempre vai trabalhar com algo em troca. Oferta porque Deus vai te prosperar, vai dar um emprego melhor. Oferta porque daí vai multiplicar. Então ele oferta não em gratidão àquilo que Deus deu, mas ele oferta porque ele quer algo em troca. Sabe, infelizmente muita gente entrou nessa cova, nessa tumba, porque um sistema religioso colocou eles lá dentro. Porque eles serviam de medo de ir para o inferno. E como era sempre aquele medo. Sabe, irmãos, eu falei de algo terrível que acontecia, né? O Kelvin chega na igreja, ele sabe tocar. E eu falo: Kelvin, eu quero te usar. Não é nem Deus que quer usar. Eu falo: eu quero te usar. Como que você vai me usar? Você vai tocar e cantar na igreja. E aí passa um dia ou outro, eu não acompanho o Kelvin mais, eu não tenho mesa com o Kelvin, eu não converso com ele. E aí eu começo a ver: o Kelvin está meio desandadão, parece. E aí eu fico sabendo de uns mantinhos aí do Kelvin. E aí eu chego pro Kelvin e falei: Kelvin, é o seguinte, meu irmão, acho que você vai ter que dar uma segurada aí, porque você andou pisando na bola aí, então segura um pouquinho aí, vamos, fica no banquinho da misericórdia aí, um tempinho aí. Aí eu quero perguntar para você: quem errou, foi o Kelvin ou fui eu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas não tem problema, porque afinal de contas chegou o Paulinho, e o Paulinho também sabe tocar. Então agora Deus não vai usar o Paulinho, eu vou usar o Paulinho agora, porque agora o Paulinho vai tocar. O Kelvin a gente já deixa ele de escanteio. Aí o Kelvin vai para onde? Dormência. O Kelvin vai para onde? Coloquei uma pedra no meio da caminhada dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? E agora eu uso o Paulinho, afinal de contas o Paulinho também tem o mesmo dom. Mas daí o Paulinho também começou a dar uns negócios estranhos. O Paulinho começou a... Não dá. Vai, Paulinho, vai pro banquinho da misericórdia, Paulinho. Vai pro banquinho da misericórdia aí. Agora eu quero perguntar para você: essa igreja tratou o Kelvis e tratou o Paulinho, ou essa igreja usou o dom do Kelvis e usou o dom do Paulinho? Não, irmão, não. Que a gente não quer usar o dom de ninguém. Aqui a gente quer ter vida na vida. Eu não quero usar o dom do Kelvis, eu quero ser um com o Kelvis. Eu não quero usar o dom do Paulinho, eu quero ser um com o Paulinho. Só que aí, sabe o que é o problema? E glória a Deus porque está acontecendo isso, eu posso ver isso. Muitos colocaram a pedra, e aí Jesus chega no lugar da dormência, e Jesus fala: tirem a pedra. E aí sabe o que eu quero falar para você? Eu não sei se eram as mesmas pessoas que colocaram a pedra, eu não sei se foi as mesmas que tiraram. Eu sei que a ordem de Jesus para a igreja ainda é: tirem a pedra. Quem está disposto a começar a remover as pedras aqui, meu irmão, em nome de Jesus? Quem está disposto a começar a remover as pedras aqui? A ressurreição é com Jesus, mas tirar as pedras ainda é papel da igreja. Glória a Deus. E aí Jesus dá uma ordem: Lázaro, sai. Então nós começamos a tirar a pedra. Agora aquela igreja que estava dormente, ela levanta e ela vem para fora. Eu estou vendo aqui uma igreja que faz uma coisa, parece um novo convertido. Ele ouve a voz de Jesus, vem para fora, ele vem. E aí ele gosta do anúncio, porque ele ouviu aquela voz foi agradável, aquela voz tirou ele da morte. Ele começou a vir para a igreja, deu um cheio, chaba, aleluia, gostou dos irmãos aqui, e ele falou: eu quero me batizar agora, eu quero nascer de novo, porque ele estava na cova, na sepultura, e agora ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, tem uma ordem de Jesus para a igreja: tirem as amarras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tirem as amarras. E hoje às vezes a igreja faz o contrário, ela põe amarra. A gente não consegue entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e a gente quer amarrar às vezes as pessoas. Não, as pessoas estão aqui para ser livres, para conhecer um evangelho que nos libertou do império da morte e nos deu livre acesso ao trono da graça de Deus. Amém, igreja?
tirem as amarras. Tirem as amarras do Lázaro. Ele ouviu a voz, ele nasceu de novo, ele saiu da morte. E agora é com vocês, igreja. Tira a amarra. E sabe o que é tirar a amarra? Eu costumo usar isso de outro nome: discipulado. Tira a amarra. E sabe qual que é a nossa tentação? A nossa tentação é olhar para alguém que está caminhando com a gente e vai falar assim: meu Deus, mas ainda não aprendeu a vencer esse tipo de coisa. E Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: tira a amarra. Aí eu olho para os defeitos do Gabriel e falo: meu Deus, 2 anos o Gabriel aqui ainda com essas palhaçadas. E aí o Senhor está falando: tire as amarras. Aí o Senhor está falando: você vai deixar ele caminhar todo enfaixado assim, sem poder ver nada? Tira as amarras. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Tira as amarras. Tire as amarras. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para a igreja de Betânia, eu vejo Lázaro, Marta, Maria, e eu vejo os anônimos que vão levar a notícia. Vejo os anônimos que tiram a pedra. Vejo os anônimos que tiram as amarras. Agora, a igreja de Betânia, estava faltando alguém ali. E quando ele chegou, ele fez uma bagunça no lugar. Vamos ficar de pé, que tem gente que já entendeu quem chegou lá. Quando ele chegou, ele fez uma bagunça no lugar. Quando ele chegou, ele mandou tirar a pedra. Quando ele chegou, ele mandou tirar a amarra. Quando ele chegou, ele ressuscitou quem estava morto. Quando ele chegou, ele trouxe vida de novo. Ele trouxe alegria para o lugar de novo. Só que eu quero perguntar hoje: quem sou eu e quem é você na igreja de Betânia? E sabe, não tem problema que às vezes a gente seja a Marta, que quer trabalhar e ter as respostas. Não tem problema que às vezes eu olhe para mim e falo: realmente hoje eu só quero queimar, sabe? Eu não estou nem conseguindo trabalhar. Não tem problema que eu seja ou aquele que está na tumba, um pouco morto, adormecido, ou se eu seja os anônimos que estão incumbidos de levar a notícia, tirar as amarras e tirar a pedra. Mas eu quero te dizer, uma igreja completa é uma igreja que tem tudo isso. Uma igreja completa. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de mim e estou falando de você. Então, para que eu e você sejamos completos, nós precisamos ser aqueles que levam a mensagem. Nós precisamos ser aqueles que perguntam até às vezes para Jesus, como Marta perguntou. Nós precisamos ser aqueles que se prostram aos pés de Jesus. Às vezes nós somos aqueles que estamos mortos, um pouco dormentes lá, e Jesus está dando sempre aquele grito: sai para fora, 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 vença isso, rompa com isso. O grito de Jesus, irmão, que quer brotar no meu e no teu coração hoje, ele tira a gente dessa mornidão, ele tira a gente dessa dormência, ele tira a gente dessa morte espiritual que às vezes nós entramos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, Jesus chega no lugar, e quando ele chega no lugar, ele vai ao encontro de Marta, ele vai ao encontro de Maria, ele vai ao encontro de Lázaro, ele dá ordem para a igreja. Quando Jesus chega em Betânia, a igreja para ouvir ele. Quando Jesus, eu vou repetir, irmão, quando Jesus chega em Betânia, a igreja para ouvir ele. Sabe, algo que o Senhor me constrangeu já tem há uns 20 dias aí, e eu não consegui mais viver sem fazer aquilo. Quando eu fui ler o livro Até que Todos Sejam Um, foi o livro que eu introduzi aqui semana passada. O autor do livro, ele começa dizendo assim: quanto tempo você adorou hoje? Quanto tempo você adorou hoje? Se você ainda não adorou, para de ler esse livro e vai adorar. E eu fiz exatamente isso quando eu estava lendo o livro. Porque sabe, gente, sabe por que 90% de briga acontece no nosso meio? Porque a gente não adorou quando a gente saiu da casa. Quando a gente não adorou, quando a gente começou os afazeres, a gente começou a fazer um monte de coisa sem adorar. A gente começou a fazer um monte de coisa sem encher o nosso coração de louvor. A gente começou a fazer um monte de coisa. E eu quero perguntar: quem faz um monte de coisa sem ouvir Deus faz o quê?
um monte de coisa sem Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a igreja de Betânia é a igreja que ainda para ouvir o que Jesus está falando. É a igreja que não vai fazer nada sem antes ouvir o que Ele está falando. É uma igreja que não vai fazer nada sem antes adorar Ele. É uma igreja que não vai começar a resolver as coisas do seu dia sem antes encher o coração de louvor e gratidão a Ele. Feche os teus olhos e eu quero te convidar a ser comigo, irmãos, essa igreja de Betânia. Essa igreja que quer parar hoje para ouvir Jesus. Essa igreja que quer parar. E eu quero te dizer qual é a resposta que você veio buscar dele. Será que você quer uma resposta como Marta queria? Será que você quer ficar na sepultura e ficar na sua como Lázaro estava? Ou será que você quer fazer como Maria hoje e não somente se prostrar aos pés dele? Só que quem sabe como se prostrar tem uma reação totalmente diferente de Jesus. Tem a reação do choro, e a reação do choro causa a ressurreição. A ressurreição do choro faz Jesus mexer com a morte. E para encerrar, eu quero te dizer, feche os teus olhos para receber isso. Sabe por que Jesus pôde ressuscitar Lázaro? Porque Jesus ia para a morte. Jesus só vai pedir algo para nós que antes você entenda, Ele já fez por você. Mas espera, Jesus está querendo isso de mim, Ele já sofreu por você. Mas eu estou sofrendo por isso, Ele já sofreu por você. Mas eu estou morto, Ele já trocou de lugar com você. Ele já morreu em nosso lugar, Ele já morreu no lugar de Lázaro. Sabe o que Ele estava dizendo? Morte, a tua briga não é com Lázaro, a tua briga é comigo. Eu vou te enfrentar e vou vencer. Aleluia! Onde houver morte na tua vida hoje, irmão, eu quero declarar: há vida em Jesus, há vida em Jesus, há vida em Jesus. Ele já venceu a morte não tem poder sobre ele. Ele já venceu, ele já venceu, ele já venceu. Oh, ei. Construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Feche teus olhos e olhe. Tantas coisas que você não me pediu, que eu não entendia, era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu?
Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Sim, Jesus. Testifica essa palavra no nosso coração, Espírito Santo. Testifica essa palavra no nosso coração, que para a gente ser completo como igreja, eu não tenho que olhar para uma coisa só, Jesus, mas tem tantas coisas que o Senhor quer mover no nosso coração. Jesus, alarga a nossa visão hoje. Alarga a nossa visão, Jesus. Alarga a nossa visão para que a gente possa entender qual é a igreja que o Senhor espera, qual é a igreja que o Senhor deseja. Sim, Jesus, eu não quero viver a minha vida perguntando e pedindo bênçãos ao Senhor, mas eu quero viver a minha vida entendendo o que o Senhor espera de uma igreja, de uma noiva. Eu quero viver a minha vida esperando e entendendo o que o Senhor espera de uma noiva. Sim, Jesus, que essa palavra hoje penetra a divisão da alma, do espírito, e produza em nós os frutos que o Senhor espera. De uma igreja que sabe tirar as pedras, de uma igreja que está disposta a tirar as amarras, de uma igreja que se prostra, de uma igreja que se rende, e de uma igreja que sabe parar para te ouvir. Uma igreja que sabe parar para entender a sua direção. Uma igreja que sabe parar para discernir a tua voz, para entender a tua voz. Uma igreja cheia de amigos teus, Jesus, que morrem para que outros possam crer, que morrem para que outros possam crer, que gastam a sua vida para que outros possam crer, que não tem a sua vida por preciosa, mas que tem o Senhor por precioso. Com tanto carinho, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? E eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Quem sou eu? Eu não mereço. Quem sou eu? Para que você me queira com tanto carinho, Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu acredito que o mover de Deus aqui hoje, e a fala que o Senhor tem liberado, que o Espírito Santo tem soprado sobre nós hoje, é que o Senhor ainda chora pela igreja como Maria. Você quer ter respostas de Deus? Ou você quer ter o choro de Deus? Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou dizendo aqui. Aquela igreja que se prostra e até apresenta o problema a Jesus, mas ela diz: eu não sei como vai ser, eu não sei nem por que aconteceu, eu não sei nem por que está assim. Entenda isso, irmão. De repente o Senhor está esperando de nós este coração que diz: eu não sei porque está assim, eu não sei porque aconteceu isso, mas eu também não preciso saber, Jesus. Eu preciso estar aos teus pés.
Os teus pés ainda é o lugar onde eu não posso sair, Jesus. Os teus pés é o lugar de onde eu nunca devo deixar, Jesus.